Olá, queridos estudantes do Colégio Polivalente do primeiro ano. Aqui é o professor Rodrigo. Eu estou gravando essa aula para que vocês possam assistir e depois de assistir a aula responder uma atividade que eu vou divulgar o Google Form lá, um formulário Google lá no grupo de vocês. E vocês têm até o final do dia, né, do dia 12, para poder é, postar essa atividade. Bom, primeiro quero desejar boas-vindas a todos e todas, dizer que eu estou à disposição de vocês lá no WhatsApp, enfim. Espero em breve que a gente se encontre pessoalmente, presencialmente, mas enquanto não, faremos aulas ou assim gravadas, ou então aulas ao vivo, mas também assim no formato remoto, né, online, e com a ajuda de tecnologia. Bom, para hoje, nós vamos bater um papo sobre a nossa disciplina. Vocês estão chegando do ensino fundamental, entrando no ensino médio, não se assustem, mas assim, aqui a gente vai convidar vocês para fazerem um pouquinho mais de leitura, para escrever um pouquinho mais, porque o ensino médio é o lugar que prepara você, jovem adolescente, para a vida fora do ambiente escolar, prepara você para o mercado de trabalho, prepara você para se tornar uma pessoa adulta, responsável, consciente dos seus direitos e deveres. E aí, já que eu tenho que ser preparado para ser consciente dos meus direitos e deveres, que bom então ter uma disciplina chamada Cidadania Local e Global. Aí você vai poder contar, ô meu pai, minha mãe, pessoa que é responsável por mim, estou fazendo uma disciplina bacana lá no Polivalente, com um professor chamado Rodrigo, e ele é um monte de coisa. Eu sou professor, já fui policial militar, é, sou advogado, sou licenciado em História, sou mestre em Cultura, faço doutorado em Letras e também um doutorado em Direito e também exerço a profissão de advocacia. Então, por conta disso, eu vim aqui para poder conversar com vocês, bater um papinho sobre cidadania. E aí lembre que vocês vão ter até as 23h59 para responder uma atividade minha que eu deixei especialmente para vocês, para essa turma, a partir do que eu conversar aqui. Então, olho na aula, porque a partir da aula é que a gente vai poder discutir as questões relacionadas com a cidadania. Então vamos nessa, crianças, jovens, adolescentes, enfim. Ainda não conheço vocês, então não sei também como é o público, né? Mas vamos nessa. A ideia de cidadania aqui é múltiplas pessoas, ideias, participação. Brasília, a capital do país, onde está concentrada lá o poder executivo e poder legislativo no âmbito federal, poder judiciário federal também. Então lá é um lugar de concentração de grupos, de pessoas, de movimentos, enfim, dessas necessidades que o mundo tem de se estruturar de uma forma melhor para poder melhor prestar serviços, né, à população, para melhor gerir os serviços para a população. Então, é o convite que a gente faz para refletir sobre essa palavrinha aqui nessa nossa aula inicial. E aí, meu slide falhou aqui, ao invés de ir para frente, não veio, mas a gente já resolve. Pronto. Cidadania. Cidadania, um termo que no dicionário vai dizer o seguinte: é a qualidade ou estado de cidadão. E aí vai dizer assim: ah, professor, mas cidadania, quem é cidadão? E quem é cidadão? Aquela pessoa que pode possuir direitos civis e políticos num estado. E aí, eu sei que eu tenho direitos políticos quando eu completo de votar, quando eu completo 16 anos, de ser candidato a vereador quando eu completo 18, de, de ser candidato a prefeito quando eu completo 21, ou deputado,
de ser candidato a governador, senador, presidente, quando eu tenho 35 anos de idade. Então, só quando eu tiver a idade superior a 16 anos que eu posso exercer direitos políticos. Bom, se eu sou um líder de sala, isso já é uma forma de fazer política. Se eu participo de reuniões, ainda que acompanhados lá do meu bairro, para tomada de decisões, enfim, né, acompanhado por um responsável, eu estou também exercendo direitos políticos. Se eu estou fazendo uma manifestação, porque a cidade está sem abastecimento de água, eu fui lá acompanhado de uma pessoa maior de idade, um familiar, e eu estou participando da manifestação. Eu também estou exercendo direitos políticos. Mais óbvio que, do ponto de vista formal, um jovem menor de 16 anos não possui necessariamente direitos políticos, mas possui direitos civis e a cidadania também envolve direitos civis. Eu tenho o direito de estudar, eu tenho o direito de eu tenho direito de à saúde, eu tenho direito ao lazer, ao esporte, eu tenho direito de não ser agredido, torturado, violentado, maltratado, enfim, nos ambientes em que eu me encontro, na escola, na família e assim segue. E se eu passo por isso, eu posso denunciar. Existe um sistema de proteção da criança e do adolescente no âmbito do município chamado de Conselho Tutelar. Existe o Ministério Público, né, o órgão lá, a promotoria, para poder acompanhar também casos de violência, enfim, de lesão a crianças e adolescentes. Então eu possuo direitos. E a gente tem que ter consciência disso, mas eu também tenho deveres. Quer ver um dever? É, sei lá, minha família recebe algum benefício do governo, Bolsa Família, Bolsa Escola. Eu tenho um compromisso de estudar. Tem alguns projetos também relacionados aos jovens, né? Mais Futuro, é, não sei o nome agora, mas eu vejo estudantes recebendo uma carteirinha, enfim, da escola. Eu tenho um compromisso ali, uma contrapartida de também ser frequente, de também ser aprovado e assim segue. Então nós temos muitos deveres também de respeitar os mais velhos, de respeitar as autoridades e assim segue. Porque senão o jovem ou adolescente ele não responde por crime de ficar num presídio, mas tudo que existe de crime, se praticado por um adolescente, é chamado de ato infracional. E ele pode responder pelos atos infracionais, inclusive podendo até ficar recolhido em alguns espaços que é chamado de unidade voltada para o menor, né? Então não vai ser preso em presídio, mas pode ter a sua liberdade restringida. Então a gente precisa também ter essa consciência de que do mesmo jeito que a gente possui direitos, nós também possuímos deveres. E aí por isso a importância da disciplina também para poder conversar a respeito disso. Bom, essa ideia, né, de cidadania é uma preocupação que vem desde os primórdios da antiguidade, né, desde as primeiras civilizações organizadas. E aí a gente pode falar de Grécia e a gente pode falar de Roma. Grécia tinha duas grandes cidades, Atenas e Esparta. Os filmes, né, de, de guerra da antiguidade vai falar lá dos espartanos, né, porque eles eram especialistas em guerra. Mas quando a gente pensa em democracia, cidadania, também tinha lá uma cidade-estado na Grécia chamada Atenas, que já discutia a possibilidade da pessoa participar da tomada de decisões, participar das escolhas, né, dos direcionamentos que a cidade tomava. E aí é de lá a palavra polis, que tem o sentido de cidade. Então, esse estar na polis, estar na cidade, gerava para o morador, o residente, enfim, alguns compromissos e também alguns direitos, dentre eles o direito de participar, de se envolver na tomada de decisões. Esse era o grande sentido. A cidadania vai contar, então, com alguns aspectos. Deixa eu ver se eu consigo baixar. Não, aqui tá bom.
alguns aspectos e expressões. A cidadania no sentido político e a cidadania no sentido de, para os representantes, cuidar bem da cidade. Então, eu sou uma pessoa que estou inserida nesse contexto da cidade, então eu tenho que buscar meios, né, de ou de forma direta ou por meio das pessoas que eu elegi, mecanismos, estratégias para poder denunciar o que está acontecendo de errado, falar do que precisa melhorar, enfim, eu levo isso para um representante. Esse representante, no caso político, ele tem a missão lá de proteger essa cidade, de cuidar dessa cidade. E aí, esse era um dos sentidos aí de expressões ligadas a essa ideia de cidadania na Grécia, a política, o bem-estar da cidade e as pessoas que são os cidadãos. Disso, a gente pensa então nessa cidadania como uma conquista muito árdua. Nem todas as pessoas elas tinham o poder e o direito de participar. No período da antiguidade, lá antes de Cristo, só homens livres e proprietários de terra poderiam decidir, votar e ser votado, participar do governo e assim segue. Mulheres não participavam, jovens não participavam, pobres não participavam, escravos não participavam. Então eles tinham aquilo que é chamado de cidadania restrita, não podia participar de tudo, não podia se envolver com tudo, e isso era muito ruim. Na Roma antiga também, e aí já saindo da Grécia e falando de Roma, havia lá a figura dos patrícios e dos plebeus. Então, a plebe era um grupo de pessoas, né? Tanto é que tem gente que associa a ideia de plebe a ralé, que tem pouca condição, enfim. E aí esse grupo ele era também proibido de participar. Então, se você tem hoje o direito de, eu vou lá na Justiça Eleitoral, me registro como eleitor, posso votar, quando eu atingir a maioridade, posso me candidatar, independente da sua classe, da sua condição econômica. No período da antiguidade não era assim, era um grupo restrito de pessoas que tinha esse direito, então, de participar. E aí grupos ficavam de fora, como mulheres, jovens, pessoas pobres ficavam de fora. Então eu tenho uma diferença de cidadania plena e de cidadania restrita. Olho nas questões aí que a gente vai é, trabalhar com vocês lá na atividade que eu vou lançar no grupo do WhatsApp. A cidadania plena é a capacidade de responder pelos atos diante das autoridades. E a cidadania restrita é apenas considerados nobres proprietários de terra que têm acesso ao usufruto do poder político. Então, era um momento aí em que poucas pessoas tinham acesso à cidadania, né, no período da antiguidade. E através de lutas, de cobrança, participação feminina, por exemplo, só veio com a Revolução eh, Industrial e o movimento feminista. Com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a partir lá da Revolução Francesa do século XVIII, surgiram basicamente três ideias, né? Era um tripé, assim, cadê minha mão? Minha mão sumiu. Era um tripé de igualdade, liberdade e pronto, aqui minha mão de volta. Deixa eu ir pra cá. Igualdade, liberdade e fraternidade. E aí, inicialmente, no período absolutista, isso eram privilégios, a ideia de participação só de quem era componente do clero, né, da igreja, ou da nobreza, de quem tinha, ó, riqueza, capital. Mas aí, com a Revolução Francesa, passou-se a existir a declaração, do homem e do cidadão. E aí, isso mais extensivo a maior quantidade de pessoas. Então, esse período aqui, 1789, Revolução Francesa, é um marco muito importante na humanidade para esses direitos ligados à cidadania. E aí, essa cidadania vai representar, então, uma luta por igualdade,
liberdade e fraternidade, que todas as pessoas elas tenham direito de igualdade e todas as pessoas sejam livres para se manifestar, para se locomover, para ir e vir, e também que elas sejam livres no campo das relações, né, nesse campo do fraterno. E aí essa Revolução Francesa e algumas revoluções que aconteceram no século XVII deram base para trabalhar mais direitos ligados à cidadania para todos os grupos de pessoas, né? Independente da condição social, independente do gênero, do sexo, independente da condição econômica. Então, como eu coloquei, um momento muito importante, então, a Revolução Francesa, né? Um marco histórico muito importante. Com as manifestações, ou o período todo de revoluções do século XVIII, nós tivemos ampliação da cidadania. Em que sentido? Direitos civis relacionados à liberdade, o ir e vir, à liberdade religiosa, à liberdade de manifestação. Do ponto de vista também do trabalho, nós tivemos alguns avanços. No campo político, os trabalhadores passaram a ter direito de exercício político, poder se reunir em agremiações chamadas de sindicatos para poder pautar e cobrar também mais direitos. Nós tivemos direitos sociais para os trabalhadores, um acesso maior à distribuição de riqueza, melhores condições de trabalho, redução de jornada de trabalho para a pessoa ter mais qualidade de vida e mais saúde. Então, esse período do século XVIII e XIX foram períodos de muitas transformações ocorridas por conta da luta, da cobrança, de protesto, de muita gente reivindicando para poder ter acesso a determinadas garantias, dentre elas as garantias de igualdade e de liberdade. E aí é de se pensar, bom, mas qual é o meu papel, professor? Meu papel de cidadão dentro desse contexto da cidade, né? A polis, a cidade. Qual o papel do cidadão, da pessoa? Enfim, o que que a pessoa pode fazer? Bom, o que que a pessoa pode fazer? Comportamento ativo, não devendo só ser aquele que reclama, aquele que protesta, aquele que fala mal, aquele que esculhamba, mas também uma preocupação com a questão dos meus deveres. Eu tenho direitos, mas eu também tenho deveres. E isso a gente comentou lá no começozinho nosso da discussão, lá no início. Bom, a ideia de cidadania não é só você dizer, bom, eu tenho tudo em termos de direitos, mas eu também tenho os deveres que eu preciso respeitar. De posse dessa minha cidadania e vivendo num ambiente democrático como que a gente vive, quem chega ao poder chega por meio do voto, ninguém fica no poder para sempre. Ninguém persegue opositores a ponto de matar, destruir, mandar matar, acabar com tudo, para poder permanecer no poder, como acontece em algumas realidades. Então a gente tem essa alternância. A gente tem órgãos constituídos também, dentro daquilo que a gente chama de república, de coisa pública, e esses órgãos precisam ser respeitados. Esses órgãos possuem um aparelho justamente para poder inibir qualquer tentativa de destruir isso. Vocês ouviram e viram o que aconteceu no 8 de janeiro de 2023, onde manifestantes indo além do seu direito de cobrança, do seu direito de participação, foram lá para Brasília, para a estrutura dos três poderes, para tentar destruir STF, Poder Legislativo, quebraram tudo, enfim. E aí o próprio sistema, ele possui formas de punir quem vai além, né? Quem passa dos limites. E foi isso que aconteceu e que vem acontecendo aí com muitos deles. Então, é necessário respeitar os poderes constituídos, as autoridades e entender que eu tenho direito, por exemplo, eu tenho direito de fazer uma manifestação. Mas se essa manifestação minha fazer com que eu venha lá depredar o, o patrimônio de outras pessoas, incendiar coisas e aí causar dano ao meio ambiente, causar dano às pessoas, eu vou responder criminalmente por isso. Então, existe um limite para os meus direitos, porque se eles vierem a ferir direitos de outras pessoas, consequentemente, eu já estou indo além dos meus direitos. E aí, algumas atitudes de cidadania, gestos de cidadania
E aí, close também lá nas questões que a gente vai trabalhar com vocês. Aqui eu tenho uma chave, acabei colocando minha imagem na frente, falando assim, de que as próximas eleições serão de cabresto, o voto de cabresto. O que é o voto de cabresto? É quando um político ou um apoiador, defensor do político, ele consegue obrigar as pessoas, ou por uma troca de favor, ou por um poder que exerce sobre essas pessoas, enfim, ele consegue obrigar as pessoas a votarem lá nos seus candidatos, meio que de forma obrigada mesmo, obrigatória. E aí, isso não é permitido dentro da nossa estrutura, pelo menos quando alguém declara isso, né? Quando alguém reclama disso. Então, eu tenho que saber o valor do meu voto, não enquanto eu vou cobrar, vou trocar por um saco de cimento, por uma passagem, por um, sei lá, um material de construção aqui para construir a minha casa. Eu vou vender meu voto, isso é crime. E também eu tenho que saber que esse voto meu me possibilita colocar uma pessoa para passar um tempo, de pelo menos 4 anos, né, um mandato de prefeito, de vereador, ganhando dinheiro público para me representar. Então é como se fosse um pacto que eu tenho com ela ali dela me representar. Então eu não posso trocar esse meu voto, qualquer coisa, né? Eu tenho que ter essa consciência em relação ao voto. E aí estamos inseridos dentro dessa estrutura que a gente chama de democracia. O que é a democracia, então? Demos vem de povo, cracia vem de governo. Então, governo pautado no povo, um governo que pensa no povo. Então, a gente define democracia como o governo do povo. Ah, mas na minha cidade o prefeito não governa para o povo, ele faz o que ele quer. Bom, a população elegeu essa pessoa, ele chegou lá de maneira legítima, né, digamos assim, e ele tem um contrato de 4 anos, salvo se ele cometer crime, alguma coisa do tipo. Então essa pessoa está no poder, mas ela não vai ficar no poder para sempre. E quem colocou ele no poder foram os eleitores, a população. Então as pessoas têm que ter consciência da responsabilidade do peso que votar em alguém. Então é uma responsabilidade muito grande. Nesse votar, eu elejo então pessoas para me representar durante um determinado período dentro dessa estrutura de democracia. E aí, pensando na democracia, no agir enquanto cidadão, eu não posso desobedecer às leis. Eu não posso, uma vez sabendo de algo que vai de encontro à lei, deixar de denunciar. Então, eu tenho que ter essa postura ativa. Tem gente que pratica crime contra a pessoa, lesão corporal, homicídio. Tem gente que pratica crime contra a honra, é, inventar algo sobre alguém, fazer circular algo que eu sei que não é verdadeiro sobre esse alguém, manchar a imagem de alguém intencionalmente. Então, calúnia, injúria, difamação. Existem crimes contra o patrimônio, furtar, roubar, crime contra a administração pública, fraudar algo, enfim, crime contra a dignidade sexual, estupro, a exposição pornográfica não consentida. Então, se alguém lhe manda foto e você divulga, você pode responder. Crime contra a incolumidade pública, essa coisa de tacar fogo na beira da estrada, de transmitir doença intencionalmente, crime contra o patrimônio histórico. Você sabe que algo é um bem público, você vai lá depredar. Crime contra a administração da justiça, você inventar falsas coisas e levar para o judiciário. Então, são atitudes que ferem a ideia de cidadania e quem toma conhecimento pode denunciar, inclusive de forma anônima. É uma atitude cidadã, responsável, correta, ter o compromisso de divulgar práticas que contribuem com uma vida melhor. Ah, eu conheço alguém que tem um projeto bacana de reciclagem, eu vou divulgar. Existe lá a coleta seletiva de lixo, então eu vou destinar os meus dejetos, os meus rejeitos da maneira correta. Existe lá um projeto que é para
ajudar uma organização de proteção do idoso, da criança, dos animais. Se eu não posso ajudar financeiramente, eu posso divulgar as campanhas deles, os CAIs, mobilizar as pessoas ao meu redor para que possam participar. Enfim, então, algumas sugestões, né, de cidadania. Consumo de produtos orgânicos, né, comprar também do comerciante local, da agricultura local, do pequeno agricultor que leva lá as coisas para feira, né, para essas pequenas feiras. Dar carona também, que diminui o congestionamento no trânsito. Substituir muitas vezes o veículo, né, que usa combustível, gasolina, por bicicleta. Cobrar do seu gestor a existência de ciclovia, de sinalização na cidade para os ciclistas. São atitudes conscientes por parte da cidadania. Existe também uma discussão a respeito da consciência ambiental. A gente vai trabalhar um bloco grande disso aí da cidadania enquanto consciência no sentido ambiental. Mas aqui a gente só vai falar do meio ambiente de maneira breve, dizendo que existe lá o meio ambiente urbano, o rural, a fauna, a flora. Existe uma lei que cria crimes ambientais, então quem comete crime ambiental pode ser responsabilizado. É, nós temos um sistema de proteção das águas, dos rios, mares, do espaço urbano, das margens, de área natural que não pode ser devastada, aquilo que é chamado de unidade de conservação. E tudo isso é para que a gente tenha a possibilidade de assegurar no futuro, para que os nossos descendentes, as pessoas que venham depois de nós, elas possam conhecer o mundo também, elas possam ter um mundo funcionando, habitado, enfim, com água para beber, com alimento, com as pessoas tendo chance de se locomover, de existir, enfim. E aí disso nós temos a ideia de sustentabilidade, que é justamente essa preocupação com a preservação, para não danificar os recursos naturais, para não danificar o meio ambiente, né, de maneira tão nociva que a vida seja praticamente impossível na Terra daqui a algum tempo. Então, esse compromisso das pessoas que estão aqui de preservar para quem vem futuramente ainda, para os seus filhos que ainda nem nasceram. Então, é necessário cuidar do ambiente como uma atitude de cidadania, como um comportamento. Mas a gente vai ter uma janela maior para falar de meio ambiente. É, dentro das questões do meio ambiente, tem essa palavra muito forte que é a ideia de sustentabilidade. Manter as bases vitais da produção, da reprodução, garantindo uma relação entre homens e desses com o ambiente, para que as gerações que vêm depois elas possam desfrutar dos mesmos recursos que a gente tem hoje à nossa disposição. Então, funciona basicamente dessa forma, nessa preocupação com o desenvolvimento sustentável. Eu não tenho que cuidar da natureza só para mim, mas eu tenho que cuidar pensando também nas gerações futuras. Participação em reunião comunitária. E aí, é, vou ficar aqui só em participação em reunião comunitária. Eu posso ter reunião de condomínio para discutir melhoria no espaço onde eu moro. Eu posso ter também o meu bairro, a minha comunidade, enfim, a minha vila que eu resido, para poder também saber do que está acontecendo. Tem lá as representações de bairro, não é? O presidente de bairro, enfim. Convocar a reunião para poder discutir melhorias, para cobrar das autoridades, olha, é, através da associação de moradores aqui, a gente quer dizer que essa rua tem uma vala de todo tamanho que inibe o transporte, a iluminação está ruim, isso faz com que aconteça mais violência, mais perigo para as pessoas, principalmente para as mulheres, enfim. Olha, o lixo não está sendo coletado, isso pode transmitir doença. Então, quais as formas de cobrar do poder público para que ele melhore algumas situações dentro da comunidade? E aí você, enquanto pessoa que vive na localidade, você pode acompanhar. Uma associação de moradores é, por exemplo, uma estrutura.
com algumas lideranças da localidade, que conhecem da localidade, que vai mediar ou intermediar essa comunicação entre os moradores e os representantes, um vereador lá daquela região, o prefeito, os órgãos constituídos, para poder dizer assim, olha, nós estamos cobrando algumas melhoras ou melhorias para esse lugar. E aí são valores de participação, que é muito importante, porque a associação ela pode ver questão de infraestrutura, de saneamento, de segurança, de iluminação, fornecimento de água, de coleta de lixo, de varrição de rua. Veja quantas coisas eu citei por aqui. Mas hoje, meus queridos, eu vou ficar por aqui. Respondam lá a nossa atividade até às 11 horas e 29 minutos do dia 12, para que a gente possa acompanhar e sentir um pouquinho também o que que vocês pensam. Um abraço a todos e todas. Até a próxima terça-feira nessa disciplina, se Deus quiser.